Saudações tricolores, verde, branco e grená, eu sou o Beto Serra e falo para os canais Trio, Raiz e Suburbano Tricolor. Infelizmente eu não posso dizer que é mais um pós-jogo de vitória, porque esse é o primeiro pós-jogo de vitória que a gente está fazendo, pelo menos de forma isolada aqui no canal do Trio Raiz, e o primeiro que eu estou fazendo no Suburbano, pelo menos o primeiro em muito tempo, né? Porque as duas últimas vitórias a gente fez no Trio Raiz um pós-jogo ali junto com o Papo Raiz. Eu não consegui fazer o pós-jogo específico. Infelizmente tive algumas questões que eu não consegui vir fazer. Eu queria muito fazer pós-jogo de vitória, porque eu já tô cansado de chegar aqui, sentar aqui para fazer pós-jogo de derrota, né? Já foram vários. Mas a situação desde o último pós-jogo que eu fiz aqui sozinho, é muito diferente, né? Eu lembro que o último pós-jogo foi, salvo engano, contra o Fortaleza, que a gente perdeu. Eu acho que foi contra o Fortaleza. E hoje a situação é muito diferente. A gente estava afundado na lanterna. Eu lembro que eu falei, eu usei esse termo aqui, afundado na lanterna, algo parecido. E agora a gente, lógico, ainda é uma situação difícil, ainda é uma situação chata que a gente não queria passar, mas já pulamos 2 posições. Tudo bem que o Grêmio ainda joga na rodada, mas ultrapassamos o Grêmio, ultrapassamos o Atlético Goianiense já na rodada passada, e na rodada retrasada, se não me engano, e hoje a gente respira o que a gente não fazia. A gente não respirava porque a gente só perdia, né? E aí o mínimo sinal de respiro foi contra o Inter, que a gente também não ganhou. E cara, passa muita coisa, né? Passa muita coisa, porque eu lembro contra o Inter, a gente falava que, cara, a situação era desesperadora. Mais um jogo sem ganhar, mas o simples fato de time mudar um pouco a postura, mudar um pouco a estratégia, a mentalidade, o pensamento, já nos deixava um pouco mais esperançosos, mesmo com o time ainda na lanterna naquela ocasião, mesmo com o time sem vencer. A gente precisa de tão pouco para acreditar, né? A gente às vezes não se toca nisso, que a gente precisa de muito pouco para acreditar. Claro que tem sempre os pessimistas nível hard, né? Quando o time tá na liderança tem os pessimistas. Tem gente também que prefere, não digo que prefira ver o Fluminense mal, mas tricolor, tá? Mas que se aproveita de quando o Fluminense tá mal pra ganhar. Peraí, deixa eu ajeitar minha faixa de campeão da Libertadores aqui, porque o campeão da Libertadores não cai. Não cai, peraí. É que aqui é tudo mesmo, feito zero profissionalismo aqui. Então tem principalmente influenciador, né, que se aproveita da fase ruim, se aproveita de uma derrota pra chegar e gritar na internet, isso gera like, enfim. Mas, cara, hoje, início de segundo turno, a gente vê um time que é hoje o 18º. Claro que a gente não queria ser o 18º, mas comparado a algumas rodadas que a gente era o 20º, a gente tá evoluindo muito. Eu cheguei a postar isso nas minhas redes sociais. Eram 8 pontos para sair da zona. Agora é 1 ponto para sair da zona. Isso porque o Vitória ganhou do Palmeiras em São Paulo. 1 ponto para sair da zona, com o segundo turno todo pela frente. E aí, a gente falava aqui, quando o time ainda estava naquela situação, ainda era o último colocado, que era uma situação muito ruim, muito difícil. Eu cheguei a falar isso no Papo Raiz, se eu não me engano. Mas estava longe de ser desesperadora. Porque por mais que você botasse aí 5, 6, 7 pontos para sair da zona, tinha muito campeonato pela frente. E aí, lógico que você tem que ver, você tem que tirar uma média do que o time vem apresentando.
embora não seja uma regra que vai apresentar um futebol bom ou ruim até o final do campeonato. E aí você vê pela perspectiva dos times que a gente não enfrenta, enfim. Mas o futebol não é uma ciência exata. Não é porque jogou mal 16 jogos que vai jogar mal o restante do campeonato. Eu falei muito isso aqui, que a fase ruim também passa, assim como a fase boa. Então, assim, a gente, lógico que deveria e deve ficar preocupado. Mas a gente não pode deixar de ter esperança, principalmente agora que a gente engata a terceira vitória consecutiva. Lógico que é muito pouco para um time do tamanho do Fluminense, para um elenco que o Fluminense tem, é muito pouco. Mas é o início, pelo menos a gente espera que seja o início de uma retomada, o início de uma reação, e que não seja só o início de uma reação, porque a gente não quer só reagir no campeonato, a gente quer buscar algo. Pelo menos baseado nas 3 últimas partidas, eu posso, nas 3 não, até mais, eu posso dizer que a gente quer buscar algo. Hoje, o nosso pensamento é fugir do Z4. Não tenha dúvida disso. Mas amanhã não se sabe. Eu estava falando ainda agora, antes de começar aqui o vídeo, sobre a situação do Fluminense e tal. Um grupo que eu tenho no WhatsApp de futebol. E aí um amigo flamenguista estava falando que, cara, o Fluminense crescendo, a boa fase voltando, né, o mental dos jogadores mudando, pode brigar até para beliscar uma Copa. Eu falava, cara, ok, mas eu não quero ganhar porra nenhuma esse ano. A minha briga, o meu título esse ano é ficar na Série A, meu irmão. Eu não quero nem pensar em passar tudo aquilo de novo. Porque tem muito tricolor novo que não viu os rebaixamentos do Fluminense. E que bom que ele não viu. Mas eu vi. Eu quero passar por isso de novo. E aí um outro tricolor me interpelou e falou assim, pô Beto, mas isso daí é agora. Amanhã ou depois, a chave vira geral e o nosso próprio pensamento pode mudar. É verdade. Mas hoje, a minha única questão na temporada é sair dessa porra. E o que parecia impossível, né, aos olhos de influenciadores de outros clubes, de jornalistas, como o Vene Casagrande, que é setorista do Flamengo, e falou que o Fluminense estava rebaixado. Primeiro turno de Campeonato Brasileiro, o cara falou que o Fluminense já estava rebaixado. Sabe pra caralho, hein, Vene? Sabe pra caralho. Não aprendeu porra nenhuma com o que o Fluminense fez em 2009, né? Eu devia estar comemorando lá o título do Flamengo, nem viu o que o Fluminense fez em 2009. E esse time desse ano é melhor que o time de 2009. A minha faixa da Libertadores quer cair, mas ela não vai cair. Não vai, já falei, o campeão da Libertadores não cai, irmão. Pronto, galera, a próxima vez eu prometo que eu pauso o vídeo aqui pra ajeitar essa porra. E cara, o mais importante, na minha concepção, não é só a boa fase voltar. É o mental do time voltar. Porque esse time que tá aí, sei lá, 85% dele ou 90% dele é o time campeão da Libertadores. E aí a gente sabe que o futebol não é uma matemática. No futebol, o time campeão hoje pode ser o último colocado amanhã. Porque o futebol não é só o jogar bola. É o mental, é o físico. É a fase, é a sorte, é o azar.
Mas a gente sabe que esse time tem muita qualidade. E que a má fase ia passar. A gente ia voltar a ver boas apresentações. A nossa preocupação era quando isso ia acontecer. Porque não adianta nada voltar a ver boas apresentações e vitórias com a vaca já no brejo. Mas que bom que a má fase foi embora e as boas apresentações voltaram. E isso não é... Por enquanto está sendo, mas normalmente não é garantia de vitória exatamente, mas já é algo, né, a se comemorar. E que bom que voltaram ainda há tempo. No final do primeiro turno. Claro que poderia ser melhor, poderia ter voltado antes ainda, sim, mas poderia ser pior também. Acho que a gente tem que encarar o segundo turno como um outro campeonato em que a gente tem que olhar para a classificação do retorno e buscar as primeiras posições, para quando a gente olhar para a classificação geral, que no final é que importa, a gente vê nosso time numa colocação digna, honesta, pelo menos. Eu vi contra o Cuiabá ou contra o Palmeiras, acho que foi contra o Palmeiras. Eu assisti o jogo pela TV e vi o Villani, que estava narrando o jogo, falando que a situação do Fluminense ainda era crítica. Porra, Villani. Se você olhasse a classificação do campeonato depois do jogo contra o Palmeiras, o Fluminense estava a 3 pontos de sair da zona. Isso é crítico aonde? E hoje a diferença é 1 ponto. Eu digo que a situação chegou a ser crítica por números, né? Número de derrotas, número de pontos. Estava numa situação crítica. Mas eu sempre falei aqui que, embora a fase fosse muito ruim e a situação fosse muito difícil, tinha muito tempo pela frente. E ainda tem. Mas ainda mais agora, que a gente está a 1 ponto de sair da zona. Tem muito tempo pela frente. E o que não nos deixou mais arrebentados naquelas rodadas que a gente estava na lanterna, aí, não sei quantos jogos seguidos, sem ganhar, sem pontuar, foi que eu não sei se vocês repararam, mas alguns dos times que estavam na frente pontuavam muito pouco. Ok, pontuavam, a gente não. Mas pontuavam muito pouco. Se eles ganhassem e pontuassem bastante, a gente estava fudido. E quando esses times começaram a pontuar direito, a gente também começou. Que foi agora para o final do primeiro turno. Então, não há motivo, na minha opinião, nenhum para se desesperar. É lógico que você não gosta de abrir a classificação e ver seu time lá na zona de rebaixamento. Mas eu acho que não há motivo nenhum para se desesperar. O Fluminense voltou a jogar bem, mudou. Parece que cada rodada que passa tá mais livre, liberto do dinizismo, né? Que deu certo pra caralho, mas parou de dar certo, por isso que o Diniz foi embora. Então, tá mais liberto do que estava dando errado do dinizismo. O time já tem outro raciocínio, outra mentalidade. Hoje ainda deu alguns toquinhos lá atrás que eu falei, pô, o que tá acontecendo? Tá regredindo? Mas vocês não vê mais fazendo isso com frequência. Você não vê mais o Fábio tentando sair com o pé, tocando. Você não vê mais o Ganso dando passo para trás e pro lado. Hoje o Ganso foi um pouco tímido. Mas no jogo passado contra o Palmeiras, jogou pra caralho. Tá, ela quer cair, deixa ela cair. Jogou pra caralho, com passos verticalizados. Passos verticais, né? Então, você vê a mudança de postura, a mudança de mentalidade. E somado a isso, a boa fase voltando. As bolas entrando. Claro que alguns fatores foram primordiais, essenciais
para nossa virada de chave, que ainda não está concretizada, eu acho que está acontecendo ainda, na minha opinião. Os retornos de André e Arias, que não estavam indo bem com o Diniz antes o André antes de sair machucado e o Arias antes de ir para a Copa América. Mas é lógico que eles fazem diferença positivamente para o time do Fluminense. A chegada do Thiago Silva, é incrível como o Fluminense era um time que, até o Thiago Silva estrear, sofreu gol em todos os jogos do campeonato. Todos os jogos do campeonato. O Thiago Silva está a 3 jogos no Fluminense e o Fluminense está a 3 jogos sem sofrer gol. Mérito exclusivo do Thiago Silva? Não. O Thiago Santos contra o Cuiabá e contra o Palmeiras jogou pra caralho. Me arrisco a dizer que o Thiago Santos jogou mais contra o Palmeiras, jogou mais do que o Thiago Silva. Mas a gente sabe que a presença, a liderança, a experiência do Thiago Silva influencia pra caralho pro cara que tá do lado dele jogar bem. Hoje, contra o Red Bull Bragantino, o Antônio Carlos fez uma partida muito segura do lado do Thiago Silva. Então é lógico que o Thiago Silva potencializa quem tá do lado dele. Isso daí, desde daquela época que ele jogava no Fluminense, ele potencializou o Luiz Alberto, que nunca foi um zagueiro horroroso, mas na Libertadores de 2008 jogou pra caralho com o Thiago Silva. E o Cauã, que, cara, mais uma joia de Xerém. Cara, Xerém fede a craques, né? A gente há pouquíssimo tempo tava aí idolatrando o John Kennedy, e agora é o Cauã. O Cauã Elias já tem 3 gols no campeonato, 3 gols importantíssimos, que não deixou o Fluminense perder pro Criciúma, deu a vitória contra o Cuiabá e agora a vitória contra o Red Bull Bragantino. É um moleque esforçado pra caramba, técnico. Lógico que a gente tem que ter calma com ele, a gente tem que ir devagar. Não pode achar que ele é o resolvedor de problemas, ainda que esteja sendo. Ele é só um menino da base, muito novo, que a gente não pode botar nas costas dele a obrigação de tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. Agora, eu acho que com a ajuda dos jogadores que a gente tem, que são muito bons, ele tem tudo para brilhar, como tem brilhado. Xerém definitivamente resolve. Resolveu a Libertadores, por exemplo. E tem resolvido nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O Kevin Serna, que estreou no jogo passado contra o Palmeiras, eu não tive a oportunidade de falar, jogou muito contra o Palmeiras. Hoje fez uma partida um pouco mais... posso falar tímida, mas não posso falar ruim. Não fez uma partida ruim, pelo contrário, foi bem, quase fez um golaço. O goleiro do Bragantino fez um defesaço. Tem aparecido bem. Acho que é mais um reforço que vai nos ajudar muito. Então eu acho que o time dessa janela do meio do ano ficou mais forte do que o time antes do meio do ano. A gente tem a expectativa de perder o André, mas ainda assim eu acho que o time está mais forte. Até porque a gente passou muitos jogos sem o Arias, né? O Arias faz muita diferença. O Fluminense fez uma partida muito segura e não foi brilhante, mas na boa. Eu não quero que faça a partida brilhante. Eu quero que faça uma partida eficiente. Quantas e quantas vezes, principalmente ano passado, eu falava que o Palmeiras nunca era brilhante, mas sempre era eficiente. E foi o campeão brasileiro. Eu não quero ser brilhante, eu quero ser eficiente. O Fluminense foi eficiente na defesa, no meio de campo e no ataque. E mais uma vez ganhou o jogo. É isso que eu quero ver. O Mano está dando jeito. E claro, a boa fase está voltando. A sorte está voltando. A gente tomou a bola na trave, quando o Fábio já estava batido no lance. O Fábio, que mais uma vez teve boa participação no jogo.
a sorte também está voltando para o nosso lado. E hoje a nossa esperança está renovada, nossa perspectiva está muito renovada. Alguns jogos eu vim aqui fazer pós-jogo totalmente desesperançoso, totalmente sabendo nem o que falar mais. Agora a esperança voltou. E espero que a nossa boa fase continue, que a gente continue com os pezinhos no chão, que ainda falta muita coisa, mas pro objetivo inicial, que é sair o mais rápido possível da zona, falta um ponto. E depois disso, tem que saber que não acabou, que não basta sair, tem que se manter fora até o final. Mas o primeiro passo é sair, né? Quer dizer, o primeiro passo era pontuar, o segundo passo é sair, e o terceiro passo é se manter fora. Próximo jogo é na Copa do Brasil contra o Juventude. Eu tenho uma opinião muito, talvez, impopular sobre isso. Eu mesclaria tudo, porque, cara, hoje eu nem ligo para a Copa do Brasil. Hoje eu só quero, como eu falei no início, meu título esse ano é ficar na primeira divisão. Pode mesclar, até porque é a Juventude, cara, é lá, vai chover com certeza. Lá é horrível de jogar, fácil de ter lesão. Então, poupa o time. É possível também que a gente vai tomar uma goleada do Juventude, pô. Então, meu pensamento era poupar o time para domingo contra o Bahia, que é mais uma decisão. O Fluminense pode, já na próxima rodada, sair da zona de rebaixamento. Vocês já pensaram? Sair da zona de rebaixamento depois de todo o primeiro turno lá dentro? Em casa, com a sua torcida, que vai ter estádio cheio. Eu fui fazer o check-in agora e tem bastante lugar já ocupado. Fiz o check-in, não sei se eu vou conseguir por conta de trabalho. Hoje estou fazendo pós-jogo no domingo, estou de folga. No domingo que vem, provavelmente vou estar agarrado, trabalhando. Mas paciência, né? Tentar arrumar um jeito de ver o jogo. E é isso, gente. As esperanças estão renovadas. Xeren mais uma vez salvou. E a gente finalmente vem fazer um pós-jogo aqui, depois de tanto tempo, feliz e esperançoso. É isso. Espero que eu consiga voltar aí pro pós-jogo contra o Juventude. Vence o Fluminense. Estamos quase lá. Saudações tricolores. Forte abraço e até a próxima.